sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Long Talks, de um podcast da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, desta vez dedicado ao Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica, que se é celebrado dia 21 de junho. Preparamos uma conversa abrangente que vai muito além dos temas relacionados com os cuidados de saúde prestados aos doentes com ela, e para esse efeito reunimos um painel verdadeiramente multidisciplinar. Eu sou Teresa Moreira, sou diretora executiva da APELA. Para além de diretora executiva da APELA, a minha presença aqui poderá estar também enquanto cuidadora que fui durante 11 anos de um doente com ela, neste caso o meu marido. Temos também connosco a doutora Carla Nogueira, médica pneumologista e secretária da Comissão de Trabalho de Ventilação Não Invasiva da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Muito obrigada, doutora Carla. Obrigada, eu. Temos a doutora Gabriela Oliveira, médica assistente na equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos do Porto Oriental, com competência em medicina paliativa. Boa tarde, doutora Gabriela, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Temos também o Dr. Daniel Gonçalves, advogado de saúde e farmácia, sócio da Anderson, responsável ibérico pelo setor healthcare. Obrigada, Dr. Daniel, pela sua presença. Boa tarde, obrigado. E temos também connosco a colega e a doutora Maria João Santos, que é assistente social da APELA, neste caso na nossa delegação do Porto. Obrigada, Maria João, por estar presente. Obrigada, boa tarde. E vamos então começar aqui. Eu começaria aqui com uma questão mais generalista e para todos. Vamos aqui ver que vamos todos responder um bocadinho. Até onde é que nos trouxeram os conhecimentos mais recentes sobre a esclerose lateral amiotrófica e de que forma é que estes novos conhecimentos se traduzem numa melhor qualidade de vida para os doentes? E até mesmo diria para uma sobrevida mais prolongada. Doutora Carla, vou-lhe dar a palavra. Acho que posso começar eu. Isso. Em termos de conhecimentos, eu diria que o conhecimento essencialmente da falência respiratória e da necessidade de começar precocemente. Acho que a ventilação não invasiva e o papel da ventilação não invasiva foi o que permitiu prolongar a sobrevida destes doentes e dar-lhes alguma qualidade de vida. Em termos farmacológicos, ainda temos muito que investigar. Os fármacos, até agora, mostraram um aumento muito pequeno relativo do tempo de sobrevida. Precisamos ainda de uma investigação com fármacos que tenham uma capacidade maior em termos de sobrevida. Portanto, aí acho que ainda estamos com um longo caminho pela frente. O que é que nós percebemos mais foi que os cuidados dirigidos ao doente, quer em termos de nutrição, quer em termos de ventilação, quer mesmo em termos paliativos, em termos sociais, quer em termos de apoios, é o que permite ter uma qualidade de vida e prolongar a vida, prolongar a comunicação destes doentes, prolongar os cuidados. Penso que é por aí que temos andado. Não sei se alguém quer acrescentar. Doutora Gabriela? Olá. Sim, efetivamente a minha opinião vai muito de encontro ao que aqui foi dito. É verdade que o diagnóstico deste tipo de patologia muitas vezes sofre um atraso que é importante, pelos sintomas que muitas vezes não são evidentes e são algumas vezes desvalorizados, o que leva a um atraso do diagnóstico desta entidade clínica. E a verdade é que isto, quanto mais tarde é feito o diagnóstico, isto depois tem impacto também no prognóstico e na sobrevida da doença. A adesão ao tratamento, ainda que não com intuito curativo, que ainda não existe, mas a todas as outras medidas, nomeadamente à ventilação, poderá aqui prolongar, ainda que de forma escassa, a sobrevida e, claro, a rede multidisciplinar de apoio a estes doentes, desde nutrição, terapia da fala, fisioterapia, a própria rede de cuidados paliativos e toda a articulação que existe
pode e é determinante na qualidade de vida destes doentes e na sua sobrevida. Acho que podemos falar um bocadinho na humanização dos cuidados de saúde. Não sei se isto é correto eu falar desta forma, mas acho que realmente a criação destas equipas multidisciplinares vem trazer toda a diferença realmente no apoio a estes doentes e às famílias. Penso que estás de acordo comigo, Maria João. Sem dúvida que sim. Hum, e neste caso, acho que os doentes já começam a chegar à pele já de uma forma mais célere, e isso eu acho que é sempre uma mais-valia, que os hospitais encaminhem para aqui os doentes, porque os doentes aqui são acolhidos e nós ouvimos os doentes, que acho que os doentes e as famílias e os cuidadores, que acho que é muito importante também para a doença em si e no decorrer da evolução da doença, e eles sentirem aqui este apoio por parte da APELA, além, naturalmente, dos apoios também dos hospitais e da equipa multidisciplinar que também vão tendo. E a articulação importantíssima que fazemos aqui, eh, a meu ver, com todas as equipas, tanto hospitalares, como comunitárias, como IPSS, acho que isso também é trazer qualidade de vida aos nossos doentes e aos cuidadores também. Posso só fazer uma questão, doutora Maria Sim, João? claro. Posso? Sim, sim, Eu sim, claro estou. que sim. Eu deixei de ouvir, peço De que desculpa. modo é que os doentes, acho que isto é importante, uma vez que se dedica a doentes e cuidadores, de que modo é que os doentes vos podem procurar, mesmo aqueles que estão mais remotos, mais afastados do Porto, mais no interior, como é que podem Nós, dirigir-se onde é que vocês estão? certo, isso nós vamos tentando ao máximo divulgar essa questão. Nós, para já, posso já dizer que temos doentes de todas as zonas do país, quer mesmo até do interior ou mais do litoral. E até mesmo alguns das ilhas ainda vamos conseguindo também ajudar e dando algumas respostas. Como é que podem fazer isso? Nós fazemos através da nossa página da internet, entretanto, também dizemos sempre para eles ligarem sempre que possível para a Pela, e nós fazemos o encaminhamento e explicamos sempre aos doentes como é que eles podem chegar até nós e quais são os serviços que temos e a forma como lidamos e como podemos ajudar e encaminhar para outros serviços em que eles às vezes não têm esse conhecimento, e a APELA ajuda nesse sentido. Basta às vezes contactar com um telefonema, que nós já ajudamos o doente e explicamos como é que tudo funciona. Outras vezes, até quando vamos fazer formações a hospitais, centros de saúde, deixamos mesmo os flyers para os médicos ou enfermeiros, fisioterapeutas, darem aos doentes para eles entrarem em contacto connosco. Aqui é tudo muito facilitado e de muito fácil acesso. E nós Sim, estamos aqui para eles. através do nosso site, nós no nosso site efetivamente temos todos os contactos da associação e temos bastante informação ainda sobre a doença e sobre todas as questões ligadas com ela. Portanto, eu penso que seria o caminho mais facilitador seria procurar efetivamente o nosso site e depois sim entrar, como a Maria João disse, entrar em contacto connosco e darmos depois início a todo um processo de acompanhamento. Sim. Desculpe interromper, às vezes basta um e-mail, como fazem muitos doentes, Uhum. e a partir daí Sim. nós agilizamos toda a situação. Obrigada. Doutor Daniel, ainda nesta primeira questão e sobre os conhecimentos mais recentes sobre a esclerose lateral amiotrófica, quer acrescentar Sim, alguma questão?
Boa tarde a todos e obrigado Obrigada. pelo convite. Relativamente a isto, permitam-me apenas dizer que na área da saúde há muitas patologias que são desafiantes, mas esta é das mais desafiantes e das que traz mais questões, quer jurídicas, quer éticas, muito relevantes. E, obviamente, que o fenómeno do aumento da sobrevida, a capacidade que nós temos clinicamente de prolongar a vida dos pacientes com ela, transporta também em si desafios jurídicos, não é? Ou seja, a realidade jurídica anda totalmente acoplada à realidade real do dia a dia, não é? E isso levanta várias questões, quer ao nível do consentimento, quer ao nível da tomada de decisão, e são questões que colocam-se em geral, digamos assim, para os pacientes em final de vida e em doença avançada, coloca-se em particular quanto aos pacientes de ELA e quanto mais ganhos se consegue, mais desafios jurídicos surgem e digamos que esses desafios, alguns deles têm uma resposta jurídica, outros nem por isso, e naqueles que têm uma resposta jurídica depois é preciso perceber se essa resposta chega na prática aos doentes ou não. Obrigada. E vamos falar um bocadinho mais à frente, vamos falar um bocadinho mais em pormenor sobre alguns pontos que focou. Eu passava agora um bocadinho aqui à parte mais clínica oh, doutora Carla, eu gostava muito de lhe perguntar de que forma é que os cuidados respiratórios, eu sei que já falou um bocadinho sobre isto, mas eu também, enquanto cuidadora, e porque realmente já fui cuidadora há uns anos, e na altura em que o meu marido foi diagnosticado, e já estamos a falar há mais de 20 anos, os cuidados respiratórios não eram efetivamente o que são hoje, de todo. E ainda havia muito uma questão que era se valia a pena ventilar estes doentes. E aqui, realmente, a minha opinião, na minha opinião, e pelo acompanhamento que tenho vindo a fazer a estes doentes, tem havido uma enorme evolução nesta área e realmente tem contribuído bastante. E eu gostava de ouvi-la um bocadinho sobre esta questão de que forma é que os cuidados respiratórios contribuem efetivamente para a condição de vida destes doentes. De facto, acho que foi a grande evolução. Estes doentes morrem essencialmente num contexto de falência respiratória. A fraqueza muscular, nomeadamente dos músculos respiratórios, faz com que estes doentes comecem a fazer insuficiência respiratória e acabam um dia por entrar em falência e falecer. É um processo gradual, tão ou mais ou menos rápido, de acordo com a progressão da própria doença. Nós sabemos que a doença varia em termos de velocidade de progressão, não é igual para todos os doentes. E antigamente, penso que se hoje o diagnóstico é difícil e está atrasado, há 20 anos, muito mais. Quando os doentes eram diagnosticados, muitas vezes já eram diagnosticados em falência respiratória. Já eram diagnosticados naquela fase em que nos chegam à urgência e têm que ser ventilados e muitas vezes traqueostomizados, porque já estão numa fase de falência iminente. Hoje em dia, com maior atenção, com maior preocupação dos doentes, embora ainda consideremos que o diagnóstico está atrasado em relação ao que era desejável, nomeadamente para o início mais precoce de farmacologia. Quando acontece o diagnóstico, a primeira coisa que os colegas de neurologia diagnosticam é pedir uma avaliação respiratória. E os nossos critérios hoje em dia para iniciar ventilação são muito mais precoces, muito mais iniciais. Como posso explicar, o doente, há uma série de critérios funcionais que antigamente
era um valor muito próximo, imaginemos, dos 50% de FVC, hoje em dia não. É uma série de uns critérios muito mais abrangentes e com a presença de sintomas, doentes com sintomas de hipoventilação ou com apneia do sono, nós começamos, são sinais de falência, de sofrimento respiratório e começamos a ventilação, porque o descanso destes músculos é que lhes permite, por um lado, não ter esses sintomas ou deixar de ter tais sintomas, ou melhorar os sintomas e melhorar a qualidade da vida. Começam numa fase inicial a fazer noturno, claro que à medida que a doença vai progredindo, também vão aumentando o tempo de ventilação. Mas este iniciar já lhes dá alguma qualidade de vida. E em termos de qualidade de vida, o prolongar da vida. Muitas vezes estes doentes, numa fase mais tardia, ficam ventilados 24 horas, muitas vezes até traqueostomizados e ventilados, quando há muito sintoma bulbar associado, e isso permite-lhes prolongar a vida e muitas vezes com qualidade de vida, porque hoje em dia temos equipamentos portáteis, temos equipamentos com bateria, temos equipamentos que permitem aos doentes viajar e andar fora das suas casas, o que há 20 anos não era possível. A par do suporte ventilatório, também temos o apoio à tosse. O apoio à tosse também desenvolveu, era um dos mecanismos de, de doença e de morbilidade, as infecções respiratórias e a incapacidade de tosse, com acumulação de secreções. Hoje em dia existem equipamentos que permitem aos doentes ajudar e também ultrapassar esta dificuldade. Obviamente que ainda, mesmo assim, ainda existe a questão da adesão à terapêutica e da adaptação. Apesar de serem equipamentos muito mais confortáveis, e nós sermos cada vez, nós médicos, sermos cada vez mais precisos em tentar adaptar a ventilação àquele doente em particular, com parâmetros para aquele doente em particular e com o nosso conhecimento cada vez mais de parâmetros de conforto e parâmetros de monitorização e parâmetros de avaliação. Antigamente nós não tínhamos tanto software de avaliação de padrões respiratórios como temos hoje em dia e a nossa adaptação era um bocadinho geral para todos os doentes. Hoje em dia nós sabemos, com alguma avaliação de software, sabemos como cada doente está a respirar e podemos adaptar àquele doente em particular. Mas mesmo assim a adesão terapêutica é um problema ainda hoje em dia. Eu ia pôr exatamente essa questão, porque nós também, pronto, acabamos por estar com o doente e muitas vezes perceber que nem sempre a adesão terapêutica é fácil e nem sempre o doente, particularmente quando estão ainda numa fase inicial, o doente consegue aceitar de ânimo leve, diria, o início dessa terapêutica. E para quem nos está a ouvir, é efetivamente importante que mesmo não havendo ainda grandes manifestações de falta de ar e de necessidade, se começa a fazer essa ventilação, não é? É mesmo importante descansar o músculo o mais precoce possível. Exatamente, era isso que eu lhe ia pedir, que explicasse um bocadinho em que é que consiste esta ventilação inicial. Esta ventilação inicial é porque os padrões de sono são os primeiros, portanto, a fraqueza muscular manifesta essencialmente durante a noite, durante o sono, e o descansar o músculo, permitir um padrão de sono ao doente, permite-lhe prolongar e ultrapassar algum sofrimento inicial que mesmo que o doente não reconheça, já começa a existir e começam a haver alterações nos gases sanguíneos e todos os órgãos do doente começam a entrar em sofrimento com isso. Quanto mais precoce nós fizermos isso, melhor para o doente. E também o doente, se começar numa fase mais precoce, muitas vezes exige adaptação e estes períodos, nós sabemos que ainda vão ser curtos, mas que vão fazendo uma adaptação, vão sendo graduais, do que ter que ser depois numa fase em que o doente tem mesmo que fazer, senão entra em falência. Isto tudo acho que é razoável e é o melhor para o doente, claro. É uma luta muitas vezes. Claro, e se for feito lentamente, é muito mais fácil para o É muito mais fácil, o doente quando precisar efetivamente, quando precisar, ele já precisa, mas quando for uma questão de vida em causa, o doente já está adaptado. Exatamente. Muito obrigada, doutora Carla. E ainda do ponto de vista clínico, doutora Gabriela, colocava-lhe agora esta questão. Quais são as principais necessidades que estes doentes apresentam depois de um diagnóstico ou no momento do diagnóstico?
Ora bem, receber o diagnóstico de uma esclerose lateral amiotrófica é completamente avassalador, quer para o doente, quer para as famílias, e portanto estes doentes eu penso que, acima de tudo, sentem medo e insegurança. E portanto, o que eles precisam é de colo, é de alguém que os acompanhe, que os ampare neste percurso, que eles sabem, e se não sabem, vão saber como é que é a evolução, e a evolução, infelizmente, é soma de perdas progressivas, não é? Perda da autonomia, ficar mais dependente das tecnologias, a perda da fala, não é? A capacidade de comunicar, e, portanto, estes doentes precisam realmente de um acompanhamento de perto, por várias equipas, para que, em primeiro lugar, vejam as suas necessidades atendidas e supridas, necessidades estas que podem ser desde falta de ar, ou seja, descontrole sintomático, não é? Uma tosse ineficaz, ou seja, grande sofrimento físico, mas também sofrimento psicológico, pelo isolamento social que muitas vezes decorre da doença, ansiedade, depressão, depois também questões, portanto, necessidades sociais, não é? Porque as famílias que acolhem estes doentes e esta doença, veem toda a sua dinâmica alterada, é inevitável, têm que se reorganizar de novo, porque estes doentes precisam de cuidados permanentes, de uma supervisão quase que 24 horas, e, portanto, é necessário ter um cuidador capaz, um cuidador que esteja presente, e realmente é necessário haver aqui um ajuste familiar de toda a sua dinâmica. Muitas vezes os cuidadores, para poderem estar presentes e cuidarem, abdicam da sua própria vida em prol da vida do doente, e isto é penoso para todos. Pronto. E depois também as necessidades, agora também dentro dos 4 pilares dos paliativos, as necessidades espirituais que também muitas vezes necessitam de ser atendidas para dar a melhor qualidade de vida a estes doentes. Nós deparamos muitas vezes, doutora Gabriela, com diagnósticos nem sempre transmitidos da melhor forma ao doente e à família. E muitas vezes realmente deparamos-nos com famílias que chegam, e falo agora enquanto apela, deparamos-nos efetivamente com famílias que chegam até nós completamente devastadas, porque simplesmente tiveram um diagnóstico de tem esta doença e agora eventualmente vai ficar numa cadeira de rodas ou vai ficar sem andar ou vai ter problemas muito mais graves num curto espaço de tempo. E depois o doente sai do consultório com uma próxima consulta marcada para dali a 3 meses. E eu questiono o que é que falta e questiono o que é que ainda falta fazer para que possa haver referenciações atempadas, e digo neste caso de quem faz o diagnóstico para as restantes valências, o que é que ainda falta para que a referenciação para cuidados paliativos seja célere, o quanto mais célere possível. Eu sei que já se faz muito mais do que há uns tempos atrás, mas de qualquer das formas, na grande maioria dos casos, eu penso que ainda é muito... poderia ser mais cedo e de uma forma mais cuidada. O que é que ainda Eu falta? penso que hoje em dia os profissionais, nomeadamente médicos e enfermeiros que lidam de perto com este tipo de doença, nomeadamente a nível hospitalar, estão muito consciencializados para a necessidade de cuidados paliativos destes doentes. Portanto, acho que a esse nível não há dúvidas entre os diferentes profissionais de que estes doentes irão precisar, a partir do diagnóstico, de cuidados paliativos.
Isto numa primeira fase, portanto, acho que a consciencialização dos profissionais é importante e depois partir para a ação. Não basta só ter consciência, é necessário referenciar. Agora, numa segunda fase, é necessário, portanto, alargar aqui a rede, a cobertura a nível nacional de equipas altamente diferenciadas em cuidados paliativos. Estes doentes necessitam de cuidados altamente diferenciados, têm necessidades muito complexas, não podem ser prestados por profissionais sem formação em cuidados paliativos e por isso é preciso uma maior cobertura, maior formação de profissionais para que então possamos referenciar todos os doentes diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica para terem este suporte que é tão essencial. Muito obrigada. Eu penso que já temos vindo a traçar um bom caminho Sim. e temos que acreditar que efetivamente as coisas estão a melhorar e que vamos conseguir fazê-lo de uma forma equitativa para todos os doentes em todos os locais do país. Muito obrigada. Falando agora mais de âmbito social e no apoio social a estes doentes, Maria João, nós sabemos que as famílias, quando chegam até nós, chegam-nos muito desprotegidas e sem saber, muitas vezes, que rumo fazer, que rumo tomar e o que fazer. Estes doentes têm direito a apoios sociais e, portanto, a que é que eles podem recorrer efetivamente ou como podem fazer para poder ter estes apoios? Eu vou começar por dizer o seguinte: quando os doentes e as famílias chegam aqui à Pela, e eu acho que já o disse há bocado, mas não me canso de o dizer novamente, eles vêm completamente desgastados, como a Teresa estava a dizer, desorientados, porque nem todos os hospitais, e aqui nós temos essa experiência na Apela, funcionam da mesma forma, principalmente a dar esta notícia aos doentes, e muitos deles vêm eh, em muito mau estado, que é mesmo são mesmo estas as palavras. Nós tentamos e o que fazemos, acolhemos aqui os doentes, ouvimos, tentamos esclarecer, dentro, naturalmente, dos nossos conhecimentos, aqui algumas preocupações, que eles vão tendo, mesmo a nível hospitalar. Começamos e explicamos também que tipo de consultas é que eles irão ter no decorrer da doença, porque isso para eles também é importante eles terem essa noção, porque vêm sem essa noção também. Depois disso, desmistificamos. Eu já não me esqueci, eu já vou aos direitos sociais, mas eu acho que isto também é uma parte importante, de esclarecer e também perceberem como é que funcionamos e como é o nosso acolhimento aqui na Apela. Desmistificamos muito os cuidados paliativos, esta também é uma das nossas prioridades, porque infelizmente ainda muitos doentes, uns não têm noção, e eu falo pela experiência que vou ter todos os dias, outros não sabem o que é, e outros só de ouvir falar em paliativos, dizem logo, então eu vou morrer amanhã. É tal e qual. E nós também trabalhamos muito esta questão aqui desmistificar aqui os cuidados paliativos, que é uma mais-valia sem dúvida. Depois disso, então sim, vamos e esclarecemos aqui os doentes para os direitos sociais que eles têm, porque infelizmente em nenhum sítio lhes é dado a conhecer. E eu começo e eu digo sempre que é o mais importante e é logo o primeiro que devem começar a tratar, que é o atestado multiusos, que é aqui o tendão daquilo aqui para os nossos doentes, porque deveria ser como os doentes oncológicos, ser dado logo e não é.
E ainda assim temos muitos doentes que pedem o atestado de multiusos e falecem e ainda não têm. Isso ainda continua a acontecer. Depois disso, temos também, e eu acho que é das partes, são três pilares. Eu digo que é o atestado multiusos, os produtos de apoio também, que são importantíssimos e que com esta doença sabemos bem que de repente o doente pode precisar de uma cadeira de rodas, uma cama articulada, uma cadeira de banho e não tem acesso e pedindo mesmo a nível hospitalar, os doentes, demora a chegar aos doentes e demora a chegar aos doentes desde a prescrição, até chegar aos doentes cerca de 8 meses a um ano. E aí nós temos o nosso banco de produtos de apoio onde os doentes podem recorrer a nós enquanto precisam desses produtos. E depois, a partir daí, é a questão dos cuidadores, o Estatuto de Cuidador formal, que também não funciona aqui para os nossos doentes. Não é fácil tomarem decisões porque precisam, alguém da família precisa de continuar a trabalhar para o sustento da família. E aqui ainda há muitas questões burocráticas onde causam muitos entraves e os cuidadores não têm acesso a isso. E depois é a questão aqui a nível da segurança social, do atestado multiusos, da pensão de invalidez, do complemento por dependência. Uma coisa muito prática também é o dístico automóvel, por exemplo, para os doentes, que também, se não tiverem o atestado multiusos ou tendo, e se não o pedirem logo no requerimento, não têm acesso a ele. E isso é importantíssimo para a prática e para o dia a dia dos doentes e dos familiares. E não é fácil. Eu digo sempre que os nossos doentes, a nível social e de apoios sociais, eu digo sempre no nosso acolhimento, têm que ser muito resilientes e não perderem a esperança. E nós aqui na Apela reforçamos sempre que precisarem e conforme, porque nós vamos dando a informação toda logo no início, e eu digo sempre, depois quando as coisas começarem a acontecer, vão sempre entrando em contacto connosco, têm sempre uma resposta do nosso lado ou para relembrar, ou para atualizar, ou para ajudar a fazer algum encaminhamento, ou até mesmo para articularmos com alguma entidade externa que o fazemos com muita frequência para ajudar a agilizar toda esta situação. Maria João, tu falaste aí do cuidador e eu gostava só de colocar aqui uma questão. O cuidador está verdadeiramente protegido e suportado? O Estatuto do Cuidador veio ajudar de alguma forma em questões práticas neste sentido? E depois, A única coisa, e com a experiência que eu vou tendo do dia a dia com os doentes e com as famílias, que eu vejo que aí sim vai sendo alguma mais-valia, é quando são cuidadores não principais e que continuam a trabalhar. E depois, só depois do doente ter o atestado multiusos, é que pode requerer o familiar pode requerer esse estatuto, e os que continuam a trabalhar, então aí sim têm alguma facilidade em poder faltar ao emprego, em ficar em casa em teletrabalho. Há aqui com faltas justificadas para irem a imensas consultas que os doentes vão tendo no hospital, aí sim. Agora, cuidar o doente a tempo inteiro, tem muita coisa no papel, mas nada na prática. Aliás, nós até quase podemos dizer, ou contar pelos dedos, aqui os cuidadores principais que temos remunerados aqui na Apela, praticamente. Não são quase nenhuns, porque não funciona na prática. obrigada, Maria João.
Doutor Daniel, eu passava agora, dava-lhe agora a palavra, no sentido de os doentes têm direitos, e o que nós denotamos muitas vezes é que eles não têm conhecimento dos seus direitos. A quem cabe informar os doentes? Em, em primeira instância, cabe ao Estado, na verdade. E quanto a essa matéria, a Lei de Bases da Saúde é muito clara, tem uma base relativa à literacia em saúde, e obriga exatamente a que seja promovido a formação e a capacidade da população em geral compreender, porque aqui a questão da compreensão é fundamental em toda a extensão. É essencial quando somos cuidadores, é essencial quando somos doentes, é essencial quando somos profissionais, e, na verdade, há uma trave mestra da prestação dos cuidados de saúde, que é o chamado consentimento informado, e o consentimento informado tem um pressuposto, e esse pressuposto é entre outros, o da capacidade da pessoa entender aquilo que está a consentir. Isto é, consentimento informado, isto é debatido há muitos anos, muitas vezes confunde-se consentimento informado com um papelzinho que às vezes assinamos, mas o consentimento informado não é o papel, não se confunde com o papel que é assinado. O consentimento informado é a dialética que se cria entre paciente e prestador de cuidados de saúde, em particular o médico, e baseia-se nesta dinâmica de prestação de informação, pedido de esclarecimento e, depois do paciente estar consciente daquilo que está a consentir, então consente ou não consente, e o procedimento pode ter lugar de forma completamente lícita. Para este consentimento ser válido, tem que ser informado, ou seja, tem que ser prestada informação. Essa informação tem que ser relativa à natureza do tratamento, às alternativas, aos riscos, aos custos, ou seja, tem que ser dada essa informação, o consentimento tem que ser informado, também tem que ser esclarecido, isto é, a pessoa, o paciente tem que ter a oportunidade de fazer as questões que entenda, também tem que ter o tempo para refletir, e então aí o consentimento será esclarecido, mas o consentimento também tem que ser, desde logo, livre, a pessoa não pode ser coagida, mas também tem que ser compreendido. E esta questão é muitas vezes descurada, não é? Ou seja, não podemos achar que para o consentimento ser válido, basta explicar ao paciente, ele não percebeu muito bem, mas disse que sim, e então vamos lá e então temos o consentimento. Não, esse consentimento pode existir, mas não é válido. Ou seja, isto vai bater naquilo que refere, que é a literacia em saúde. A literacia em saúde é fundamental, quer em geral, quer em particular, porque quando falamos aqui do consentimento informado, estamos no contexto micro, não é? Mas isto vem de trás. Incumbe, efetivamente, ao Estado zelar pela promoção da literacia em saúde. E sabemos que esta questão é particularmente crítica quando falamos numa população mais velha, muitas vezes menos instruída, com menos capacidade de perceber o discurso, que muitas vezes não é fácil dos profissionais de saúde. Eu sei que estamos aqui perante duas médicas, mas sabemos que por vezes há uma certa dificuldade em adequar a linguagem a esses pacientes e a esses contextos, e por isso existe efetivamente, para o cumprimento dos direitos, para o respeito dos direitos dos pacientes e das famílias, existe a necessidade de haver essa literacia.
não é? Ou seja, eu diria que, em termos genéricos, o Estado, é claro que na prática aquilo que acontece é que instituições como a APELA desempenham um papel fundamental na literacia dos pacientes e dos seus associados, e depois no dia a dia os médicos e os profissionais de saúde em geral desempenham aqui um papel que é fundamental na explicação, no acompanhamento daquilo que são as necessidades concretas de cada paciente. Isto tudo agravado com o facto de estarmos a falar de uma doença rara, pouco conhecida ainda, não é? Sim, Portanto, e permita-me já agora, até indo aqui ao encontro do que há bocadinho, alguém referiu, eu creio que foi a doutora Maria João que referiu que as famílias chegam com pouca informação. Existe aqui um efeito, e eu sou muito sensível a isso, porque a questão da autonomia dos pacientes é fundamental e é muitas vezes descurada, nomeadamente quando falamos de pessoas com um estado de doença muito avançado ou com uma idade avançada, que apesar de estarem completamente lúcidas, são desconsideradas em todo este processo. E é importante que isso não aconteça, ou seja, a informação que tem de existir às famílias, porque são um suporte fundamental, mas ao próprio doente. Ou seja, há muitas vezes uma tentativa de esconder o diagnóstico, por exemplo, do próprio, e eu queria alertar que é um direito que não sempre seria um direito em abstrato, mas é um direito do doente em fase avançada da doença de ter conhecimento, a não ser que não queira, do seu estado de saúde e do seu diagnóstico. Ou seja, isto existe preto no branco pelo menos desde 2018, na minha opinião, é uma redundância, porque mesmo antes esse direito existiria, mas muito concretamente dirigido a estes pacientes existe desde 2018. Ou seja, estando o paciente lúcido, ele tem o direito a ser informado, esclarecido sobre o seu estado de saúde, a não ser nos casos do privilégio terapêutico, em que a informação possa fazer mais mal do que bem. E sei que aqui em patologias como ela muitas vezes descura-se um bocadinho a posição da própria, com boa intenção, atenção, com boa intenção, normalmente não digo que isto se faça por mal, mas não deixa de ser um direito também do próprio paciente em saber informações sobre aquilo que é a sua patologia e a sua condição de vida. Sim, esse tem efetivamente sido um papel que a APELA tem realmente assumido com alguma relevância junto dos doentes e junto das famílias, exatamente esclarecer. Há, no fundo, aqui realmente uma luta constante que nós também, enquanto associação e enquanto defensores dos direitos dos doentes, temos vindo a lutar, porque efetivamente o tempo do Estado não é o tempo destes doentes. E quando falo no tempo do Estado, falo no tempo que a Maria João, por exemplo, falou para conseguirmos obter um atestado multiuso de incapacidade, por exemplo, não é? Que o doente está cerca de um ano à espera para conseguir esse atestado que lhe vai trazer a possibilidade de usufruir de apoios e de outro tipo de condições, e está muitas vezes um ano para o conseguir obter. E eu questiono, questiono porque nós também, e eu própria já tentei junto várias vezes, e aliás estamos há cerca de um ano à espera de que a senhora Ministra ou a senhora Secretária de Estado da Saúde nos receba, exatamente para podermos discutir esta questão. O que é que nós podemos, ou de que forma nós podemos atuar para minimizar realmente este tipo de situações? Porque eu não posso permitir que um doente com um prognóstico de vida de 3 a 5 anos esteja um ano à espera de um documento que lhe vai trazer a possibilidade de ter direitos e de usufruir de direitos que são dele, não é? De que forma é que juridicamente eu poderei atuar para minimizar este tipo de situações?
Desculpe, antes, sim, posso sim, só sim, interromper, Dr. Daniel, e até claro que sim. acrescentando-se a Teresa, se importa aqui, que é mesmo para, sendo até de uma forma mais prática, para os nossos doentes. Nesta questão até do atestado multiusos e depois do grau de incapacidade que lhes é atribuído. A questão, quanto mais não seja para eles ficarem mais tranquilizados, os que ainda estão a pagar as casas, que é mesmo assim, os empréstimos, e que aí podem, ou alguns deles, não todos naturalmente, conseguem com que, por exemplo, as casas fiquem pagas. Isso para para alguns dos nossos doentes é uma tranquilidade tremenda e uma paz de espírito depois mesmo até para a nível familiar, porque depois as despesas vão apertando cada vez mais, não é? Esta, por exemplo, é uma situação em que nos deparamos praticamente todos os dias. Desculpe ter interrompido. Sim, sim. E isto é dramático, eu digo porque quando nós, enquanto cidadãos, temos de atuar contra o Estado, o próprio Estado fornece-nos a pior ferramenta que existe no país. E isto é um problema que não tem a ver só com a saúde, é um problema geral. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, para nos demandarmos uns aos outros, temos os tribunais, os chamados tribunais judiciais, que estão mal, em termos de celeridade, mas quando nós, como cidadãos, queremos demandar o Estado para o Estado fazer alguma coisa que é suposto fazer e não faz, temos que ir para os tribunais administrativos, que estão muito piores do que os tribunais judiciais. Para terem uma noção, o exemplo das ações por negligência médica quanto a um hospital público, por exemplo, rondam entre 8 a 10 anos o prazo de resolução. Ou seja, a via judicial é efetivamente uma má via para isto se resolver, e a capacidade política de decidir será um caminho muito mais ágil para o conseguir. É claro que no caso em que, e queria só dar aqui esta nota, quando estamos a falar não de uma reação contra o Estado, nomeadamente quando há um caso de negligência médica, como referi agora, mas sim há a obrigação do Estado decidir, ou seja, praticar um ato, ou então dar uma informação. Existem formas, meios que são céleres de conseguir resolver o problema, pelo menos conseguir uma reação. Depois, se é a prática de um ato por parte do Estado, depois se é aquele que nós queremos ou não, isso já é outra, que é uma coisa que se chama uma intimação e que tem prazos apertados e que não num espaço de muitos anos, mas num espaço de alguns meses se consegue uma resposta. Contudo, vamos utilizar essa intimação quando já passou algum tempo sem respostas, ou seja, não é uma solução que nos resolva o problema de um momento para outro. E efetivamente, se o tempo do Estado não é o tempo dos pacientes, o tempo da justiça, infelizmente, também não. Há algumas estratégias que se seguem para tentar mitigar esse efeito da passagem do tempo em situações mais graves, digamos assim, e há algumas tentativas que se podem fazer, mas não há uma solução ideal que resolva todos os casos, infelizmente. Uma, infelizmente mesmo, é realmente uma luta constante, que já não basta todo o impacto que um diagnóstico destes tem no doente e na família, que ainda temos que lutar constantemente com uma carga burocrática pesadíssima, diria, que só vem trazer ainda mais peso, e perdoa-me a redundância, mas ainda mais peso a todo este processo da doença. Uma das inquietudes também que os doentes e os cuidadores nos manifestam com alguma regularidade é sobre a sua autodeterminação e sobre a sua vontade. Quais são aqui os desafios em termos práticos que devem ser acautelados, seja a nível do consentimento,
quando é que não é possível, como é que podemos aqui, qual tem sido a sua experiência relativamente às DAV, e gostava também de ouvir a doutora Gabriela e a doutora Carla sobre esta questão, como é que, de forma a que os doentes também que nos estão a ouvir possam perceber como devem fazer e de que forma o podem fazer e ter a certeza de que a sua vontade vai ser ouvida e vai ser cumprida. Doutor Daniel, já que está. Já. Ok. Olha, eu acho que a sua pergunta pode derivar em duas respostas, parece-me, Sim. e por isso eu vou começar por uma e depois vou à questão das DAV. Uma delas tem a ver com o exercício de direitos por parte, em geral, por parte de quem não está capaz para decidir. Ou seja, com a perda de capacidade, a pessoa chega a um determinado momento em que deixa de conseguir exercer os seus direitos, não deixa de ser titular desses direitos, mas não os consegue exercer. E quando isso acontece, o nosso ordenamento jurídico tem aquilo que antigamente se chamava a interdição e a inabilitação, e que hoje se chama o maior acompanhado. Ou seja, quando estamos a caminhar, e isto é particularmente relevante nas doenças degenerativas, quando nós temos uma perda de capacidade para decidir, o exercício dos nossos direitos é suprido através deste instituto, que é o do maior acompanhado. Este maior acompanhado é um regime que é muito dinâmico, no sentido em que não é a lei que determina como é que é suprida a falta de capacidade das pessoas, mas é a decisão judicial que se adapta à realidade concreta daquela pessoa, nomeadamente daquele paciente, e tem uma questão que é a própria pessoa que percebe que vai perder a autonomia, pode ela própria iniciar o processo de maior acompanhado. Pode participar ativamente nesse processo. É claro que muitas vezes é difícil ao próprio aceitar que precisa disso, mas a lei está disponível para isso. Ou seja, eu diria que a perda da autonomia, o respeito pela autonomia, vai no sentido em que nós temos que ser muito exigentes na substituição do exercício dos direitos. Ou seja, nós não podemos aceitar facilmente que uma pessoa não está lúcida, não pode decidir, por isso eu decido por ela. Okay? E muitas vezes isso acontece. Ou seja, ele já não está lúcido, eu decido por ele. Nós temos que ser exigentes nesta substituição, e a exigência passa por termos uma decisão judicial que efetivamente comprova falta de capacidade de decidir por parte da pessoa, e quem é que está mais bem posicionado para decidir em substituição dela. Este é a primeira nota, que é para o exercício dos direitos em geral, digamos assim. Acho que, em segundo lugar, temos a outra vertente, que é de saúde e da tomada de decisão em saúde, e que para isso temos as diretivas antecipadas de vontade, que se subdividem no testamento vital e na procuração de procurador de cuidados de saúde. Estou a sentir que estou a falar muito, por isso vou ser muito, muito breve a falar sobre isso, mas o nosso ordenamento jurídico encontra aqui a forma de respeitar a autonomia da vontade do paciente. Nós, para termos a nossa autonomia respeitada, temos de consentir. Esse consentimento deve ser contemporâneo da prestação dos cuidados de saúde. Quando isso não é possível, ou seja, quando eu não estou capaz para decidir, naquele momento vamos à segunda melhor opção, que é irmos ao último momento em que eu pude decidir e em que manifestei aquela que era a minha vontade, no âmbito do chamado testamento vital. Ou seja, mais uma vez,
é uma ferramenta que a lei atribui à pessoa, que ainda está lúcida, ainda está capaz de decidir, para dizer, ora bem, eu quando não conseguir decidir, a minha opção é esta. E isso é particularmente útil nos casos em que é possível nós descortinarmos mais ou menos o progresso da doença, como é o caso dela e como é o caso de outras, por exemplo, doença de Alzheimer, e como muitas outras em que nós conseguimos perceber mais ou menos os estadios em que pelos quais a doença vai passar, e assim sendo, nós de antemão tomamos essas decisões. Paralelamente, podemos utilizar a DAV como nomeação de uma pessoa que vai decidir por nós. Só para responder, porque acho que também fez menção a isso, uma nota muito breve para dizer se isto é uma solução muito adotada. Acho que Era isso que eu ia questionar, como é que então voltamos outra vez à literacia em saúde, certo? Voltamos outra vez à literacia, diria. Como é que temos tão pouco, um número tão reduzido de registros de testamentos vitais? Exatamente. O ano passado eles não chegavam aos 50 mil, não chegavam aos 50 mil, houve, quando foi aprovado, passou quase silenciosamente, porque isto foi uma lei que, apesar de parecer ser levar a conflitos, a verdade é que passou por unanimidade na Assembleia da República, mas depois ninguém tocou muito, não é? Ou seja, não houve campanhas de dinamização, de informação. Entretanto, já existiu, mas não de uma forma muito, não quero dizer séria, mas com muita força, e acabamos por ter um número residual de testamentos vitais. Não retira a importância que o instrumento tem, mas efetivamente não tem o impacto que poderia. E mais uma vez, os profissionais de saúde desempenham aí um papel fundamental para perceber se a pessoa é portadora ou não de um testamento vital, e se eventualmente fará sentido, no caso, otorgar um testamento vital. E eu gostava de ouvir a doutora Gabriela e a doutora Carla também, qual é realmente a vossa experiência nesta questão da aceitação de... Claro. Eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu penso que o clínico, quando faz o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, deve ter sempre em mente o momento em que irá abordar, junto do doente, as diretivas antecipadas de vontade. Claro que não ao diagnóstico, seria cruel, mas terá que ser o mais cedo possível, de modo a garantir que o doente ainda tenha capacidade de se expressar e de dizer ao médico aquilo que aceita ou não aceita ser submetido numa fase em que já não consiga expressar a sua vontade. Isto é um desafio enorme para o médico e para toda a equipa de saúde, tentar reconhecer o momento ideal para se abordar este tema tão difícil, mas que efetivamente, e não raras vezes, os doentes chegam às nossas equipas comunitárias sem a formalização das diretivas antecipadas de vontade. E isto constitui um problema, porque muitas vezes eles chegam-nos já numa fase de maior dependência, muitas vezes já sem capacidade de comunicarem e pouco adaptados às estratégias alternativas de comunicação, e sendo uma das nossas premissas o respeito pela autonomia do doente, isto por vezes torna-se complicado perceber então qual é que é a vontade do doente, por exemplo, numa fase em que chega o momento de se equacionar, por exemplo, uma traqueostomia. Se ele aceita ou não, se aceita ou não uma ventilação invasiva, e isto depois acaba por
certa forma, condicionar a nossa atuação, porque as limitações de comunicação são muito importantes e nós conseguirmos perceber isso, efetivamente aquilo que o doente quer e aceita, é cada vez mais complicado com o avançar da doença. Muitas vezes, também a nomeação de um procurador de cuidados de saúde também não é feita, e isso é mais uma lacuna do nosso sistema. Portanto, temos que de certa forma, incentivar os doentes a formalizarem as diretivas antecipadas de vontade, a nomear um procurador de cuidados de saúde, mas pronto, ainda assim há muitos doentes que se recusam a pensar nestas questões e temos que respeitar e agir no melhor intuito do doente e daquela família. Nos cuidados de saúde primários, que é onde eu me insiro, existe normalmente uma pessoa que está nomeada para formalizar fazer o testamento vital, formalizar estas diretivas. No caso destes doentes, acompanhados por uma equipa como a minha, que já estão mais dependentes e incapazes de se deslocar ao local, que normalmente é o gabinete do utente, para formalizarem este documento, normalmente existe um elo de ligação que pertence a este gabinete, que poderá dirigir-se à casa dos doentes para deixar estas diretivas formalizadas. Já percebemos que não funciona igual para todos os antigos ACES, mas em alguns vai funcionando e é importante também dar a conhecer aos doentes e às suas famílias esta opção. Eu agradeço-lhe imenso, peço imensa desculpa, mas estamos aqui com o nosso tempo já muito limitado. Eu acho que haveria muito mais a falar e realmente acho que a nossa conversa daria para uns bons podcasts, porque não falamos aqui da rede de cuidados, não falamos de imensas questões realmente que fazem toda a diferença na vida dos nossos doentes. Eu gostaria, de uma forma muito sucinta, de dizer que a APELA está presente e quer estar presente efetivamente na vida dos doentes, no acompanhamento em todo o processo. Queremos ser uma complementariedade de todo o acompanhamento clínico que o doente tem e, portanto, estar do lado do doente. Nós temos serviços, portanto, temos 2 delegações, uma no Porto e uma em Lisboa, temos serviços de fisioterapia, terapia da fala, de nutrição, de psicologia, temos o nosso banco de produtos de apoio e, portanto, isto tudo para além de todo o apoio que damos a nível formativo e de literacia. Queremos efetivamente que as pessoas percebam que podemos estar, mesmo à distância, podemos estar juntos e podemos fazer esta caminhada neste processo da doença, podemos fazer esta caminhada juntos. E para finalizarmos, e de uma forma muito breve, porque temos mesmo que terminar, eu neste Dia Mundial da ELA gostava que nos deixassem uma pequena mensagem para estes doentes e para as suas famílias e cuidadores. E podemos começar por si, doutora Gabriela. Pronto, a mensagem que eu quero passar é que realmente estes doentes não devem recear a aceitar cuidados paliativos, porque efetivamente nós queremos dar vida aos dias e não dias à vida. Obrigada. Doutora Carla. Bom, o que é que me ocorre hoje dizer, neste Dia Mundial da ELA, que os doentes tenham muita esperança e que faremos tudo para que a vida com a doença valha a pena e que a ventilação pode ser uma mais-valia. Levem isso a sério. Muito obrigada. Doutor Daniel.
Apenas dizer que, sendo um drama passar por uma situação destas, a verdade é que há um conjunto de direitos, o direito ao consentimento informado, o direito à informação, todos esses direitos não são favores, são direitos que devem ser exercidos e devem ser também exigidos, cujo cumprimento deve ser também exigido. E devemos lutar por eles, não é? Exatamente. Maria João, uma Eu mensagem. gostaria de dizer aos nossos doentes para, mesmo com todas as dificuldades, para serem cada vez mais resilientes e, e contarem connosco, com a Apela, sempre para os apoiar em tudo que for preciso e nós conseguirmos, naturalmente. Estamos sempre deste lado para eles. Muito obrigada. Eu deixava também, enquanto cuidadora, deixava uma mensagem, gostava de dizer que há vida depois de um diagnóstico com ela. E temos que viver, e temos que aprender a viver, temos que aprender a reestruturar os objetivos de vida que tínhamos, os nossos objetivos de vida, temos que aprender a viver de uma forma diferente, mas sim, temos que viver cada momento no seu tempo e não sofrermos por antecipação, porque há vida efetivamente depois de um diagnóstico. E assim chegamos ao fim de mais um episódio da Long Talks. Resta-me agradecer a todos os intervenientes nesta conversa e a todos os que desse lado assistiram e ajudarão a passar algumas das mensagens aqui partilhadas e assim dar voz a ela. Porque cada história conta e cada doente é especial. Muito obrigada a todos.